Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, nos dedicando, sempre trazendo uma reflexão ao vosso coração, tá? Preciso que vocês abram as vossas Bíblias, caso queiram nos acompanhar no livro de Jeremias, capítulo 18, profeta Jeremias, que é um livro muito conhecido, tá bom? A gente está aqui já de pronto com a palavra do Eterno aberta, ok? E quero aqui externar minha gratidão a todos que estão sempre nos acompanhando em nossas lives e aí compartilhando os nossos conteúdos, né? Quero deixar o meu abraço já, quem já esteja curtindo, compartilhando, a gente faz isso de coração, tá bom? Porque eu sou muito grato mesmo, tá? Deixo o meu abraço aí e quero aqui já fazer essa leitura. Aqui a letra é muito pequena, mas eu tenho alguns versículos já de cabeça, tá bom? Então diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aí ele diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Em algumas traduções diz assim: desce à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. Coisa interessante, né? Então a gente precisa entender que quando a gente desce à casa do oleiro, alguma coisa o Eterno vai fazer conosco, ok? Vamos continuar a leitura. Então fui, olha aí a obediência do profeta. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando, né, outro vaso, e de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu as palavras: ó comunidade de Israel, ó povo de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez este oleiro? O que mais me chama a atenção é o seguinte: as pessoas que descem à casa do oleiro precisam entender algo, uma mensagem poderosa. Todo aquele que conhece o Evangelho, que sempre está atento à palavra, que sempre está atento ao que Deus está revelando, porque tem pessoas que são antigos na fé, né? Essas pessoas precisam entender que quando o oleiro entra em ação, ele tira algumas coisas de dentro de nós. Aqui eu não estou falando de coisas externas, mas estou falando de coisas interiores, no caso, orgulho, né? Egocentrismo, ego, orgulho e muitos outros tipos de sentimento que nos atrapalham. Ou seja, por exemplo, eu sou um lutador, né, de algumas artes marciais, chego em um certo lugar e quero resolver tudo no tapa, né? E já conhecendo o Evangelho. Ou seja, eu conheci o Evangelho lá atrás, eu estou só dando um exemplo. E, de repente, estou dentro da igreja agora. E eu quero resolver as coisas do meu jeito. E vou resolver na base do murro, né? Da pancada. E a gente sabe que isso não é certo.
Ou seja, em muitos casos, o oleiro ainda não entrou em ação. O mandamento de Deus para a vida de Jeremias foi o seguinte: olha, tu desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O profeta Jeremias, ele era da tribo de Benjamim, e que ele estava buscando a Deus de alguma forma, né? E a gente faz menção disso justamente porque ele já conhecia a Torá, já conhecia os preceitos, né? O povo judeu, o povo de Israel, com alguns anos de idade, no mínimo 12, 13 anos, eles já se colocam ali em pé na sinagoga ou no templo para pronunciar os 613 mandamentos, os 10 mandamentos e muitas outras coisas são mencionadas através deles, ou seja, na adolescência ainda, já conhecendo de cor e salteado as leis do Eterno. O que a gente entende é o seguinte: muitas vezes a gente tem um manual na mão, tem a palavra na mão e não quer fazer do jeito que é para fazer, entende? Então, não adianta, né, eu querer resolver as coisas do meu jeito. Quando o profeta ele recebe esse mandamento, a gente vê a obediência do profeta. Acredito que ele estava preocupado. Tá bom, vou descer à casa do oleiro e agora eu vou ouvir as palavras de Deus. E porque a gente pensa que em qualquer lugar que se ouve a revelação, quando ele disse desce à casa do oleiro, que ali eu te farei ouvir as minhas palavras, ele não quis dizer, olha, tu vai lá na sinagoga. Não. Tu vai lá na igreja. Não. Tu vai lá no templo. Não. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de coisas que cada um de nós, quando desce à casa do oleiro, precisamos deixar para trás. As nossas próprias vontades. Nosso próprio ego. Entende? Então a gente percebe aqui já, logo de frente aqui, uma revelação poderosa para o nosso coração. O profeta ele recebe. Ele já tinha ido ao templo. Ele já tinha aprendido aos pés dos seus mestres. Mas quando Deus dirige a palavra para ele e diz, olha, tu desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. Eu quero te revelar coisas. Eu quero falar com o meu povo. Eu quero se revelar para o meu povo. Olha a pergunta que Deus faz, né, para o povo de Deus. Né? Lá no versículo 5, que diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu posso fazer a mesma coisa como fez esse oleiro com este vaso? Será que eu posso fazer com vocês também? Ou seja, será que eu posso esmiuçar, te quebrar, tirar algumas coisas de você, tentar fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa, né, que busque, uma pessoa que entenda a minha palavra, que entenda a minha voz, que entenda o meu chamado, que entenda as minhas revelações, que está cheio por aí, né, de gente se achando que é. Né? Muita gente se promovendo, vendendo o Evangelho, vendendo, né? Se auto-beneficiando com a palavra. Enquanto a gente percebe que ainda tem muitos que ainda estão nos montes, nas vigílias, buscando de todo o coração a palavra de Deus. E que a gente entende que o povo de Israel aqui, eles já conheciam a palavra. Já conheciam a Torá.
de cós salteada. Mas Deus precisava se revelar para eles. Ou seja, de alguma forma a gente pensa que entende, pensa que conhece, pensa que está indo tudo bem, mas Deus, não é assim. Eu quero me revelar para o meu povo. Eu quero falar com o meu povo. É agora que eu quero falar com eles. Só que parece que não é todo mundo que entende, não. Gente, pelo amor de Deus, já vi tanta gente se desviando, se afastando e não consegue mais retornar. Eu fui um. Eu passei um tempo fora, né, do Evangelho, até tentar novamente me colocar em posição de vaso na mão do oleiro. O negócio foi complicado. Tá? Por quê? Porque muitos dos que estão dentro da igreja estão matando pessoas espiritualmente, com palavras, estão prejulgando, estão julgando mais do que um juiz. Né? Mas a palavra de Deus está aí. Os crentes sinceros estão na palavra, estão pregando, estão falando. Tá? E vocês estão entendendo. Dá para perceber quem é de Deus e quem não é. A Bíblia diz, olha, naqueles últimos dias, vocês vão saber quem faz e quem não faz. Quem é e quem não é. Quem mente e quem não mente. Quem se diz sei quem, né? Você acha que um anticristo, que um falso profeta, ele vai se revelar assim? Né? Para se promover assim? Não, eu sou falso profeta, gente. Olha aí, ó, eu aqui. Não, ele não vai falar isso. Ele vai tentar te enganar com profecias falsas, revelações mentirosas, revelações fora dos padrões da palavra, né? Que a gente está vendo muito por aí, ó, né? Gente por aí ouvindo o que não é para ouvir, entende? Ouvindo palavras sugeridas pelas revelações humanas, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tá? E era isso que o profeta estava ouvindo, o alerta de Deus. Deus chega para ele, olha, vem cá, eu quero ter uma intimidade contigo, vem cá, quero conversar contigo. Ei, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. Eu lembro muito bem que era 850 profetas proferindo as mesmas palavras para um profeta chamado Acabe. Aliás, um rei chamado Acabe. Eles sempre diziam, olha, vai porque tu vai ser vitorioso nessa guerra. Porque o rei era o tipo de pessoa que ele queria sempre ouvir palavras boas, né? Não queria ouvir a exortação, um profeta que levantasse para falar contra o seu reinado, né? As revelações, né? Que vinha para ele era sempre de bajulação, sempre mentindo, sempre dizendo que ele ia conseguir. Não, você vai ser vitorioso, o negócio vai tudo bem, e a casa dele toda desmantelada, toda desarrumada, né? E o reinado não ia bem, quem estava reinando nem era ele, era uma profetisa, uma chamada Jezabel, e aí por diante. A gente percebe que a mentira estava rolando solto no meio do povo de Israel, e era 850 profetas, tanto profeta mentiroso. Mas se levanta um dizendo assim, olha, se tu for para essa guerra, rei Acabe, tu não vai retornar. Aí, ó, tô dizendo que ele não gosta de mim, tô dizendo que ele não vai com minha cara, ele só profetiza coisa ruim para mim. Assim, não, rei, ó, se tu for e tu voltar vivo, Deus não falou pela minha boca. E esse profeta, ele foi preso, foi humilhado, recebeu um murro, né? Uma pancada na face. E a gente vê
o quanto é perigoso hoje, até os dias de hoje, estão querendo calar a boca da igreja para pregar a palavra. Ou seja, não é que você vai também conhecer a verdade, que você vai sair espancando todo mundo com palavras. Pregar a palavra é uma coisa, né? Pregar o evangelho é uma coisa. Também ser um evangelista fanático, um crente fanático é outra coisa, né? Mas olha só o que foi que Deus deixou para o profeta. Ei, desce à casa do leiro, porque eu vou te fazer ouvir coisas grandiosas. Coisas grandes e ocultas, a qual tu não sabes, né? Outra vez, no capítulo 33, se não me falha a memória, diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e te farei ouvir coisas grandes e ocultas, a qual tu não sabes. Filho, quer um segredo aqui? A gente sabe de nada não. Quem sabe é Deus. Quem fala é Deus, tá? Eu fico com pena de muitos pregadores quando sobem no púlpito aí e ficam querendo, né, ficam se amostrando com revelações mentirosas. Eu fico assim, meu Deus. Não. Agora tudo é papocado de língua, tudo é isso e tal. Estão deixando a palavra de lado. Estão mentindo. A palavra está aqui. A palavra está aberta. Se preocupe com a palavra, porque vai ter um dia que a gente não vai ter acesso a isso aqui não, ó. Tá? Não vai ter acesso à Bíblia, à palavra. Então, o profeta, ele fala com Deus, recebe de Deus, e Deus lhe faz uma pergunta e diz: será que eu posso fazer a mesma coisa? Será que eu posso te quebrar? Será que eu posso te amassar? Tirar algumas coisas, alguns pedregulhos de dentro do barro, né? Eu posso peneirar direitinho para fazer, né, o serviço completo, o serviço que você merece. Porque todo vaso é assim, tem que ser tratado como vaso. Porque o oleiro é oleiro, vaso é vaso. A Bíblia diz: existem vasos para honra, existem vasos para desonra. E tem muitos vasos que estão desonrando ao Eterno, a Deus. Existem muitos vasos que estão desonrando a Deus. Os vasos de honra, eles estão ficando em silêncio diante de tantas palhaçadas que estão acontecendo por aí. Os vasos de desonra estão desobedecendo, estão passando revelações mentirosas. Como eu estava assistindo alguns vídeos e estava vendo, assim, meu Deus, olha só, o camarada entrava no perfil, né, das ovelhas e começava a trazer revelações mentirosas através do que ele via no Facebook, no Instagram da pessoa. Oi, quem tem aí uma casa assim, 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 na rua tal? Quem tem aí não sei o que tal? Deus está me revelando tal. Ó, irmão, pelo amor de Deus, usando as redes sociais, entende? Aí a gente vê aí as brincadeiras. Aí o adversário de nossas almas está querendo colocar o povo de Deus em descrédito por conta de alguns mentirosos que estão brincando com a palavra. E quantos mentirosos existem, né? Quantos mentirosos existem? Agora o problema é, Deus faz essa pergunta para o povo. Será que o povo ouviu? Não, não ouviu. Ou seja, ouviram, mas eles ficaram como se tivesse comichão nos ouvidos. Ah, isso aí eu já sei. Preciso vigiar não, porque o negócio aqui é, eu sou do manto, eu sou do fogo. Vai nessa, para ver. Vai nessa. E a gente vê aqui,
profeta, Deus dirigindo a palavra. Será que eu posso fazer com você do jeito que eu fiz com este oleiro? Será? Com este vaso, eu posso fazer com você assim como este oleiro fez com este vaso? Será? Será que eu posso fazer? Posso fazer a minha vontade na sua vida? Até o jeito de orar, irmão. Até o jeito de orar. O vaso que ora, ele vai falar com outras pessoas, ele vai mais brando, ele vai mais manso, ele vai mais tranquilo, ele sabe conversar, ele sabe interagir com as pessoas, cheio do Espírito, entende? Depois que passa pela mão do oleiro, depois que passa pelos tratamentos especiais de Deus, porque Deus ele é especialista em mudanças. Está aqui ó. Esse aqui que vos fala. Eu não era fácil, não. Vou deixar para uma outra feita o meu testemunho. Mas o negócio é sério. Tá? Tenho só gratidão a Deus. Só gratidão. Né? Não que seja fácil hoje em dia ser crente, ser profeta. Né? Porque não estão atrás mais das profecias genuínas. Estão atrás de coisas baratas, de mentiras, né? Então eu faço como o apóstolo Paulo. E eu vos entreguei as paixões infames e as mentiras de profetas mentirosos, né? Então vamos tomar cuidado. Então o profeta ele desce à casa do oleiro e ele entrega a palavra. Depois ele diz assim: o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela, e a face da panela está para o norte. Ele se veste bem, Jeremias, porque vai ser do norte que virá todo o mal contra o povo de Israel. Tem gente que vai querer tratar mal meu povo. Sabe por quê? Porque estão querendo cair. Nunca se viu, irmão, um cego guiar outro cego. Tem gente que está tão cega de um jeito, que quando a gente vai falar, vai aconselhar, diz, não, eu já sei. Entende? Eu já sei, o caminho é esse aqui. Não aceita nem conselho mais. Não é mais humilde para receber exortação, para receber conselho, para receber a palavra, para receber, sabe? De Deus. Então, né? Então, queridos, essa foi a palavra que o Eterno entregou para o vosso coração. Acredito que Ele vai fazer coisas grandiosas, tá? Que cada um de nós venha agradecer a Deus, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo os contatos, tá? Onde você pode também estar assistindo mais conteúdos maravilhosos, tá? Shalom, a paz do Senhor.